Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na leitura de 20 de janeiro, cujos capítulos são Mateus 24, Gênesis 32 e 33, e nós vamos meditar em Mateus 24, dos versos 1 a 5. Se você tiver com a sua Bíblia, pegue ela aí, por favor, é importante para que você possa acompanhar essa meditação e você entender aquilo que o Senhor quer falar comigo e com você por meio dessa reflexão. Amém? Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar contigo, dentro da meditação de 20 de janeiro, são esses primeiros versículos de Mateus 24, chamado sermão profético, escatológico do Senhor Jesus. E os discípulos, ao saírem do templo, eles chegam para Jesus, observando, a estrutura do templo, com foco, no meu entender, naquilo que é o humano, o terreno. E Jesus dali começa a falar com eles a respeito da destruição, de que não ficaria pedra sobre pedra. E os discípulos começam então a perguntar algumas coisas ao Senhor sobre quando serão essas coisas, da destruição do templo, sinal da vinda do Senhor e do fim do mundo. Eles fazem essas três perguntas ao Senhor, ou esses três questionamentos na mesma pergunta ao Senhor. E aí Jesus começa respondendo de uma forma muito interessante, dizendo para que eles olhassem, percebessem, no acautelai-vos, que ninguém os enganasse. Nos enganasse, porque isso é para os nossos dias. Porque muitos viriam em nome de Cristo. Muitos viriam em nome de Cristo. Enganariam a muitos, dizendo que são Cristo. E aí, qual é a questão? É porque, lamentavelmente, a humanidade ela cria uma representação mental de quem é o Cristo diferente do que a Bíblia nos diz. Por isso, muitos têm se enganado, achando que são seguidores de Jesus, mas não são. Eu achava que seguia Cristo, mas eu estava enganado. Eu, Geraldo Augusto. Você que está aqui, acompanha o canal, você já me ouviu falar a respeito disso algumas boas vezes. E nesse tempo é que nós conseguimos discernir que a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. E vocês aqui que acompanham comigo sabem que eu entendo que não falta muito tempo, por aquilo que eu enxergo na palavra e enxergo dos sinais acontecendo ao nosso redor. Eu vejo que está muito próximo. E nesse tempo, nesse preciso tempo, muitos têm vindo dizendo ser o Cristo. E eu não digo só nem de pessoas, que há algumas pessoas que sim dizem que elas mesmas são o Cristo. Você tem alguns expoentes, o Henrique Cristo, por exemplo, e outros fora do Brasil, vários dizendo. E isso não começou agora, isso já é antigo. Mas, às vezes, é apresentada
é apresentado um pacote vou chamar assim, tá? De vida religiosa, de vida de fé, dizendo que esse pacote tem a ver com Cristo e, na verdade, não é Cristo. E eu quero ver com você alguns exemplos disso. Não é Cristo quando o foco está em sinais e prodígios. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é Cristo quando há tolerância ao pecado. Apocalipse 2, 19 e 21. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. E dele tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Tolerância ao pecado também não tem nada a ver com Cristo. A inclusão, as chamadas igrejas inclusivas, não tem nada a ver com Cristo. Romanos 1, 28 a 32, imediatamente Paulo escreverá a respeito de homens e mulheres se desviando do seu propósito natural, se sensualizando, homens com homens, mulheres com mulheres. Ele diz o seguinte, e, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Um parênteses, né? Tudo isso que eu acabei de ler é pecado. Não se engane, tá? Puxando parênteses. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ou seja, não é só a pessoa que não faz. Eu não pratico, mas eu consinto e eu vou incluir na comunidade da fé, mesmo que essa pessoa não queira abandonar a sua prática de pecado. A inclusão, nesse sentido de venha e permaneça como você está, porque o que importa é o amor, porque Jesus te ama, isso não é Cristo. Não é. Jesus, ele já incluiu a todos, porque não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há senhor, não há servo, mas Cristo é tudo em todos. Agora, isso de você querer transformar o Evangelho, a comunidade cristã, em algo inclusivo, independente de como a pessoa, do que a pessoa pratique, esse liberalismo, isso não é o Evangelho, isso não é Cristo. Não é Cristo quando o foco está em obras sociais, que são muito bem-vindas, mas não pode ser o foco da igreja. A igreja ela é uma agência de expansão do reino de Deus aqui na Terra. A igreja não é uma instituição social. É isso que muitos de nós precisamos acordar. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras,
as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, não é que devemos deixar de fazer as boas obras, mas as boas obras são consequência de quem é um discípulo de Cristo. Então, quando a igreja ela só foca no social e ela esquece de pregar o evangelho, de dar o bom testemunho, isso não é Cristo. Quando as pessoas focam nisso, achando que por isso serão salvas, isso não é Cristo. Isso aí religiões fazem. Isso não é Cristo. A igreja não evangelho não é filantropia. Não confunda e não distorça as minhas palavras. Devemos sim ajudar o próximo. Mas não é o foco, a ajuda social e você descuidar do mais importante, da maior demonstração de amor ao próximo, que é a pregação do evangelho. Não é Cristo quando você tem ali usos e costumes com as regras de pode e não pode. Colossenses 2, 20 a 23. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Então isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Isso não é evangelho, isso é prisão. Cristo não é Cristo a graça barata. Judas versículos 3 e 4. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução, licenciosidade, libertinagem, a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então sabe isso de que estou na graça, eu posso fazer o que eu bem entender? Estou na graça, então eu posso fazer isso que o mundo faz? Isso não é graça de Deus. Tornar a graça barata, isso não vem de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé, como um presente de Deus. É de graça, mas custou o preço do precioso sangue do Filho de Deus. Então essa graça barata, onde tudo pode, isso não é Cristo. O ensino bíblico distorcido também não é Cristo. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, ensino distorcido, no engano, ali, isso não é Cristo. Não é. Dizer o que a Bíblia não diz, como sendo de Deus, distorcendo o que o texto bíblico diz, tirando o texto de contexto, a pretexto de ter um embasamento, um argumento para a prática que você queira, isso não é Cristo. Outra, não é Cristo o comércio, 2 Pedro 2, 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença,
e a sua perdição não dormita. Nesse tempo que nós estamos vivendo, vendendo coisas, por exemplo, para a cura da Covid. E por aí vai. Isso não é Cristo. Nada disso. Nem o comércio, nem o ensino bíblico distorcido, nem a graça barata, nem as regras do pode e não pode, nem o foco nas obras sociais, nem a inclusão, nem a tolerância ao pecado, nem o foco nos sinais e prodígios. Isso não é Cristo. Isso não é Cristo. Isso não é Cristo. E será que você não foi atraído para essa vida da fé em Jesus por meio dessas coisas e você ainda não abandonou essas práticas? E você, quando você se depara de estar em um local, numa igreja, que você não encontra essas práticas e você se sente incomodado por isso, será que você está em Cristo? Seja sincero. Será que te incomoda em você ter alguém ali zelando pela sua doutrina, mostrando o que está errado e o que é o certo da Bíblia, e você se enfada com isso e você chama de religioso quem quer ensinar a Bíblia da forma correta, pregar o Evangelho? Será que quando você não tem o comércio das campanhas, por exemplo, dá X reais para que eu ore por você, para que você seja abençoado, você sentindo falta dessas campanhas, será que você está em Cristo? Ou você que promove isso? Será que quando você se permite ser igual ao mundo e não há diferença entre você e aquele que não serve a Jesus, numa graça barata, será que você, se sentindo livre para pecar, será que você está em Cristo? Será que você querer impor regras aos irmãos, ao irmão com quem você congrega, de que isso pode, isso não pode, não toques, não proves, não manuseies, em algo que foge à palavra, será que você também não está enganado e não está em Cristo? Será? Quando você tem foco no social e você reclama que a tua igreja tem pouca obra social, será que você não está querendo ser um assistente social ao invés de um discípulo de Cristo? Ainda que devamos sim fazer boas obras, mas não focar a vida de igreja nisso exclusivamente. Será que quando você congregando numa igreja que aceita, permite e até celebra uniões entre pessoas do mesmo sexo, nessa homoafetividade, será que você também não está enganado achando que você está em Cristo? Se você procura igrejas assim, por conta do teu pecado, pela tua prática do pecado, homem com homem, mulher com mulher, que isso é pecado, sim, a Bíblia diz isso, nos mostra isso, e quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus, bem claramente, tá dizendo isso. Será que você também não está se enganando achando que está em Cristo? Não está? Quando tem tolerância ao pecado, quando você permite que o pecado ele aconteça ali, na congregação, ou na sua própria vida, será que você está em Cristo? Será que quando você foca em cultos de libertação, cultos de milagres, de cura divina, será que você está em Cristo? Eu temo que não. Eu temo que não. Se Jesus alertou, Mateus 24, para termos cuidado com quem se apresenta a ser Cristo, nada melhor do que nós sabermos o que Ele, o próprio Senhor Jesus, revelou sobre si mesmo. Jesus revelou sobre si mesmo que Ele é o pão da vida. João 6,35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida.
Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Depois do 48 ao 51 de João 6. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o dele comer, o que dele morrer, não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus disse que é o pão da vida. Quando você e eu nos alimentamos de Cristo, quando Jesus é o nosso alimento, quando somos alimentados no Senhor da vida que é em Cristo, quando Jesus é a nossa vida, aí sim nós estamos em Cristo. Jesus é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 12,46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ou seja, se Jesus é a luz do mundo, quando eu permito que a luz do Evangelho ela raie no meu coração, quando eu permito que a luz do mundo ela ilumine o meu caminho, quando eu permito que a escuridão que havia em mim elas sejam dissipadas por Cristo, pelo Evangelho, pela mensagem da cruz, pela obra redentora de Jesus, quando a minha vida não anda em trevas, mas eu permito que a luz ilumine as minhas obras, e se o Senhor identificar que há algo de errado em mim, Ele me convence pelo Espírito Santo, e aí eu me arrependo e demonstro frutos dignos de arrependimento, aí sim eu estou em Cristo. Aí sim eu não estou enganado, eu estou em Cristo. Jesus é a luz do mundo. Terceiro, Jesus é a porta da salvação. Cristo é a porta da salvação. Ele declarou, João 10,9, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, Jesus é a porta da salvação. Às vezes, a porta da sua salvação para você é a sua denominação religiosa, o seu pastor. Às vezes para você é o teu trabalho na obra de Deus. Às vezes é a sua prática religiosa de fé, o quanto que você está lendo a Bíblia, o quanto que você ora, o quanto que você jejua, o quanto que você participa dos cultos com os irmãos. Talvez para você seja isso. Talvez seja para você. Mas Jesus é a porta da salvação. Jesus. Isso é estar em Cristo. Jesus é o bom pastor. Ele declarou, João 10,11, Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Depois de 14,15, Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ser de Cristo, estar em Cristo, é você tê-lo como seu bom pastor. É você se identificar com o que ele fez, dando a vida por você como ovelha. Se você não se identifica com a morte de Cristo, se você não se identifica que Jesus morreu naquele madeiro, naquela cruz, por causa dos seus pecados, para que você fosse reconciliado com Deus, tivesse relacionamento com o Pai e tivesse vida para sempre com Deus, se você não está nem aí para isso, não se identifica com a vida de Cristo, não se importa do Senhor ter dado a vida pelas suas ovelhas, será que você está em Cristo? Agora, quando você se identifica e você o conhece pela sua voz, e você obedece porque você ouve a sua voz, sua palavra, seus ensinos, e você é conhecido dele pelo relacionamento, aí sim você está em Cristo, no bom pastor. Jesus declarou também, quinto,
que ele é a ressurreição e a vida. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive em mim e crê em mim nunca morrerá. Cristo isto? Ou seja, aquele que deposita sua confiança, sua esperança em Jesus, aquele que assim vive nele, quando morrer, essa pessoa, na verdade, já passou da morte para a vida, e ela viverá. E ela, naquele grande dia, ou a sua alma já estará com ele no paraíso. E naquele grande dia, quando ele retornar, ele ressuscitará num corpo transformado e retornará ao encontro com o Senhor nos ares, juntamente com os vivos que forem arrebatados, transformados também. E aí, quando você teme essa pandemia, as viroses que estão aí, quando você teme perder a sua vida, no sentido de você quer ficar preso aqui, será que você está em Cristo? Quando você entende que Jesus é a ressurreição e a vida, que se você estiver nele, você tem vida eterna, aí sim você está em Cristo. Sexto, Jesus declarou que ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você entende que Jesus é o único acesso a Deus, se você entende que nada mais pode te conduzir ao reino dos céus, ao reino de Deus, aí sim você está em Cristo. Talvez você se lembre de um sonho que eu tive, que deu origem ao nome do Você Tem Acesso. É um vídeo, talvez se eu não me engano, é um vídeo que eu coloquei de apresentação do canal. Assiste lá depois. O Senhor mostrou para mim que ele era tanto o caminho como a porta para que eu entrasse no reino dos céus. Sétimo, Jesus disse que é a videira verdadeira, João 15, 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isaías, capítulo 5, versos 1 a 7, nós temos ali um Israel comparado a uma vinha cuidada por Deus. Então o povo tinha isso na mente. O povo de Israel é a vinha cuidada por Deus e por isso dá fruto. Aí Jesus falou: opa, eu sou a videira verdadeira. Se vocês estiverem em mim, vocês darão muito fruto. Se vocês não estiverem em mim, vocês serão cortados e lançados no fogo eterno. Agora, se vocês estiverem em mim, de fato, o Pai vai cada vez mais limpar vocês, para que vocês deem muito mais fruto. Então, estar em Cristo é permitir ser transformado pelo Senhor, ser limpo pela palavra, é permitir ser tratado por Deus. Se você se permite ser tratado pelo Senhor, ser limpo, para que você possa frutificar, e o fruto não é uma obra sua, mas o fruto é por você estar ligado à videira. Então, isso é Cristo. Estar em Cristo. Oitavo, Jesus disse que ele é o Senhor e Mestre. João 13, 12 a 15. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés,
vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, é Cristo quando nós seguimos o exemplo dele. Como de verdade nós somos os seus discípulos. É Cristo quando nós nos permitimos sermos limpos pela palavra e damos fruto nele. É Cristo quando nos achegamos a Deus por Cristo, no nome de Jesus. É Cristo quando nós não tememos a morte, mas sabemos que se morrermos, estando em Cristo, nós teremos vida eterna. Aleluia. É Cristo quando nós permitimos ser pastoreados pelo bom pastor, quando nós nos identificamos com a sua morte redentora para nos salvar, quando nós o conhecemos por sua voz e os seus ensinamentos, é Ele falando conosco. E no nosso relacionamento com Ele somos conhecidos dele. É Cristo quando Cristo é a porta da salvação e nós entramos por Ele, não pelas nossas práticas religiosas, não pelo ministério onde congregamos, não pela nossa igreja, não pelo nosso pastor, não por nada que façamos, mas exclusivamente entramos no reino por Jesus. E talvez você não tenha entrado por Jesus e ainda não tenha entrado por Jesus. É Cristo. Quando nós permitimos que Ele, a luz do mundo, Ele raie na nossa vida e que dissipe todas as trevas, que tire todo engano, toda mentira, tudo aquilo que nos ilude, achando que nós estamos em Jesus e não estamos. É Cristo. Quando nós nos alimentamos dele, o pão que nos dá vida, quando Ele é nosso sustento, quando Ele é suficiente para nós, quando nada mais importa. Nada mais importa senão Jesus. Senão Jesus. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Será que nós estamos enganados? Que nós estejamos de verdade em Cristo. Amém? Eu vou seguir aqui o conselho de minha mãe que eu recebi hoje. E, mãe, vou seguir o seu conselho se a senhora estiver assistindo. Um beijo para a senhora, bênção. Interage com o vídeo se esse vídeo faz sentido para você. Deixa aqui abaixo nos comentários se você talvez também estivesse enganado de que você não estava em Cristo, mas agora o Senhor tem despertado você para o Evangelho verdadeiro. Deixa o seu like. Se essa mensagem faz sentido, compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas possam conhecer essa verdade. Tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.